Irmãos, sobrevivemos até aqui, amém? Glória a Deus. Primeira pergunta que a gente se propôs a responder, qual foi? Quem sou eu e quem é você? Néfes, viu? Não é grego, é hebraico. Fica a dica, tá bom? Néfes, nós estamos falando lá de Gênesis. Gênesis escrito em hebraico, tá bom? Então ali é uma palavra em hebraico, Néfes, que significa de fato alma vivente. E aí, no literal é garganta, mas o símbolo é de fome, sede, de desejo, em movimento. Então nós somos pura fome, sede, desejo por Deus, em movimento. Só que daí veio o pecado, e o pecado então entupiu esse acesso a Deus para nos preencher. Logo, o ser humano tem essa sensação daquilo que ele é, e ele cai na besteira de achar que as coisas criadas vão aliviar essa sensação. Aliviam por um pouco, depois não aliviam mais. Lembra que eu citei a Madonna? Hoje ela tem o êxtase do sucesso, amanhã ela tem que começar tudo de novo. Por quê? Porque o sucesso não sacia Néfes. O sucesso dá uma sensação de saciedade, mas não preenche. Logo tem que repetir tudo de novo. Aí você fala, mas eu não tenho nada a ver com o sucesso. Mas você tem a ver com alguma outra busca. Alguma outra busca, de alguma forma, já te convenceu de que seria suficiente para te saciar. Então veja bem, a pergunta primeira então foi essa: quem sou eu? Eu sou pura busca por Deus. Sou pura busca por Deus. Você também, todos os 8 bilhões de humanos na Terra. E aí então a gente chega na segunda pergunta. Se sou busca por Deus e se sou cristão, logo então fui preenchido pelo Espírito de Deus, me dando um selo que garante que eu sou uma propriedade comprada e paga, e o diabo não toca mais na minha vida. Logo sou co-herdeiro de todas as coisas em Cristo Jesus. O caminho que estava impedido para eu ter acesso a Deus por causa do pecado foi aberto e o véu foi rasgado de cima a baixo. Então nós temos acesso, e agora a gente pode se deleitar na Trindade, que só o Pai, o Filho e o Espírito podiam, agora nós podemos, porque temos o mesmo Espírito, não porque merecemos, mas porque fomos agraciados pela generosidade e bondade de Deus. Então não é para mérito nosso, não é porque a gente fez bonito, não é porque a gente segurou a onda, não é porque a gente tem a orientação sexual correta, não é porque a gente tem a cor de pele correta, não é porque a gente tem a tradição correta, não. É por graça de Deus. Nós merecíamos a condenação, a ira de Deus, e Deus teve misericórdia de nós e nos alcançou. Se você crê no milagre do Calvário, entenda, para crer naquilo, significa que o Espírito Santo já te convenceu, porque o Calvário não faz o menor sentido. Concorda? Como é que você vai crer que Deus se fez em carne, habitou no corpo de uma mulher, passou por um tubo vaginal? Isso não faz o menor sentido para nenhuma religião. Nenhuma religião. Só o cristianismo apresenta essa proposta de um Deus que se faz em carne para vir resgatar aqueles que Deus quer chamar de filhos. Compreende? Por isso que nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós temos o entendimento de que Deus não só existe, é criador de todas as coisas, mas que esse Deus se envolve com a coisa criada, a ponto de chamar alguns de filhos, para serem co-herdeiros de todas as coisas, junto ao seu Filho amado, que é o Senhor Jesus Cristo. Faz sentido isso, irmãos? Você crê nisso? Quem crê nisso? A meia dúzia, tá bom. Evangeliza o resto até o fim do congresso, tá bom? Amém? Fechou? Essa é a missão de vocês. Evangelizar essa pessoa, estou morrendo a preguiça que não levanta a mão, que eu não acredito mesmo. Então veja bem, se você crê nisso, você só consegue crer nisso, porque o Espírito Santo de Deus já foi enviado para te convencer disso. Ontem eu comecei a falar sobre como a gente deve então responder a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Como me relacionar? E qual é o modelo que deve então ser a referência para o nosso relacionamento?
Quem? Fala um. Trindade. Trindade? Isso. Trindade. Em outros idiomas, Trindade. Está entendendo? Então veja bem. E é muito legal você parar e pensar o seguinte. Eu vou só fazer aqui um parêntese. Eu não vou poder explorar isso. Se você quiser saber um pouco mais, um dia você baixa lá em Vitória do Espírito Santo para fazer escola de sexualidade conosco. Ou então você adquire a escola que eu tenho online na estante da Andréa. Mas eu vou só soltar uma aqui e vamos ver, quem pegar, pegou. Existem 3 características muito importantes a respeito da Trindade. Uma delas, Deus é um só. Amém? Então existem vários deuses? Não. Só existe um todo-poderoso que sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Deus é um só. E esse Deus então tem vários atributos. Ok? Fechou até aqui? Então Deus é um só. Então existe alguma coisa especial sobre a Trindade, sobre Deus. Deus é um. Então a Trindade é formada por uma característica, ela é igual entre si. Ok? Então há uma igualdade na Trindade. Grava essa palavra. Segunda palavra importante sobre a Trindade. Não são as únicas, mas eu vou destacar 3. Para ajudar a gente a servir, ter uma referência para os nossos relacionamentos. E entender por que está daquele jeito em Gênesis e não de outros jeitos. Segunda característica, a Trindade é igual entre si. Mas a Trindade é composta por 3 pessoas que compartilham da mesma essência. Fechou? Por isso que nós temos o Pai, quem mais? Filho e o Espírito. Quem é mais Deus dos 3? Nenhum. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então é a igualdade e ao mesmo tempo a diferença. Porque o Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito. O Espírito não é o Pai. Então o que você descobre? Que o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. Mas as 3 pessoas compõem Deus. É um Deus que compartilha a mesma essência em 3 pessoas. Logo, cada um então tem a sua diferença e obviamente a sua função. Então, vou trazer aqui uma explicação disso. O Pai é aquele que decreta. O Filho é aquele que conquista o que o Pai decreta. E o Espírito é aquele que aplica o que o Filho conquista. Não é assim? O Pai decreta, o Filho conquista. Tanto é que Jesus é o Logos de Deus, o Verbo de Deus. No princípio todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito poderia vir à existência. Certo? Então no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. João fala isso, capítulo 1, que é a mesma coisa que a gente está vendo em Gênesis 1, que é o que a gente já viu ontem, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando aparece ali o anjo de Deus em letra maiúscula, nós estamos falando desse Cristo que realiza todas as coisas decretadas pelo Pai. Então o Pai decreta, o Filho conquista e o Espírito aplica. Tanto é que quem te salvou foi Cristo, que foi enviado pelo Pai. E o Cristo, Senhor Jesus, aplica em você o selo de quem? Do Espírito. Então o Espírito aplica o que Cristo conquistou enviado pelo Pai. Fechou? Então o que você descobre? Deus é um, mas Ele ao mesmo tempo é marcado pela diferença entre as 3 pessoas. Amém até aqui? Amém? Terceiro ponto sobre a Trindade. Então a Trindade tem igualdade, diferença e o terceiro ponto, complementariedade. Um, como a gente já viu, complementa a obra do outro. Fechou? Grava essa informação.
Aí Deus, vivendo plenamente, sem falta alguma, Deus não é nefesh, nós somos. Não há falta em Deus. Por isso que Jesus, o nosso bom pastor, pode dizer o seguinte, Salmo 23, o Senhor é o meu bom pastor e de nada terei falta. Por que não? Porque não há falta na Trindade. A Trindade não estava em crise, nunca esteve, nunca estará. A Trindade não tem demanda, a Trindade não tem carência, a Trindade não tem atrito, a Trindade não tem conflito, nada abala a Trindade. Compreende? Por isso que a Bíblia fala que o reino de Deus é inabalável. Então, se a sua vida, detalhe, abala em alguma área, adivinha por quê? Porque muito provavelmente ali não estava plenamente fundamentado no reino de Deus. Por isso que tem coisa que inclusive mexe muito com a gente, e que a gente fica assim, por quê? Porque ali ainda tem que ficar mais robusto o reino de Deus. Mas voltando, o que a gente vê então? Que Deus é igual, diferente e complementar. Aí Deus, no auge da sua plenitude, como sempre foi e sempre será, escolhe deliberadamente criar a humanidade. E Ele adota uma referência. Que referência foi para criar a humanidade? Qual? Foi o sol? Vamos inspirar no sol. Vamos inspirar na lua. Vamos inspirar no chimarrão. Foi isso? Não. Ele se inspirou em quem? Nele. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Daí vem o termo que a teologia usa, imago Dei, imagem de Deus. Que isso nos reveste de toda uma dignidade. Por isso que todo ser humano deveria ser tratado segundo a lógica da imagem de Deus. Então, se você tiver vontade de manipular outro humano, você tem que lembrar o seguinte: se é gente, não pode ser manipulado. Por quê? Porque carrega a imagem de Deus. Por isso que um humano não deveria humilhar outro, utilizar outro como se fosse uma coisa. Então, todas as vezes que você estiver na posição de tratar um humano como coisa, você precisa fugir disso, porque isso não é de Deus, é do maligno. Aí você encaixa, por exemplo, a relação com a pornografia. Eu lembro que eu tive um aconselhado uma vez, e esse cara era envolvido com o ministério, esse cara trabalhava na igreja o dia inteiro, e esse cara chegava em casa, para ele relaxar, ele só conseguia através da pornografia. Então ele trabalhava o dia inteiro na igreja, ele chegava em casa, tomava o banho, comia alguma coisa, pegava o notebook, ia para a cama, acessava vídeo pornô, aí ele relaxava, fantasiando, se masturbando e dormia. Assim era o dia a dia dele. Até que esse negócio começou a incomodá-lo e ele veio para o aconselhamento. Ele abriu essa situação. E ele era um cara que via pornografia com homens. Ok? Aí você fala, nossa, está amarrado o nome de Jesus. Quer dizer que se fosse pornografia com mulher estava menos mal? Lembra, os imorais não é no reino de Deus. Não faz distinção entre se você vê homem ou mulher nua. Tudo aquilo que reduz o ser humano a uma coisa para te entreter, para você ter algum ganho, já está fora da lógica da imagem de Deus, segundo a Trindade. Mas voltando, ele então fazia uso da pornografia com homens para ele relaxar, ter prazer e poder dormir. Ok? E ele veio para o aconselhamento. Esse cara então é filho de pastor, esse cara está envolvido com o ministério, esse cara convive, está na igreja há 200 mil anos, desde que nasceu. Esse é o ambiente dele, um ambiente religioso. Você acha que se eu disser para ele, olha, para de ver isso, porque isso não agrada a Deus, você acha que ele não sabe disso? Ele sabe. Ele já tentou de tudo, só que ele não para. Então dessa vez, eu não estou dizendo que você deve fazer isso, estou dizendo o que eu fiz. Ok? Naquele momento eu fiz isso. Eu passei uma tarefa para ele, eu propus o seguinte, falei, olha só, então já que é essa a sua rotina, queria te passar uma tarefa. E ele provavelmente já imaginando que eu ia falar para ele não assistir pornografia. E eu nem entrei nisso. Falei para ele o seguinte, olha só, depois de você ver pornografia, eu gostaria que você orasse pelos atores pornôs.
Te pergunto, quem acha que ele conseguiu orar? Não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque ele estava tão habituado a ver homem bonito como objeto para excitá-lo, que na hora que chegou uma tarefa para desafiá-lo a ver um ser humano à imagem de Deus, por trás daquele monte de músculo suculento, ele entrou em crise. Bateu de frente com o olhar reducionista que ele tinha a respeito do ser humano. Que existem homens que existem para aliviar a minha tensão do dia, me fazer relaxar, me dar um prazer e eu poder dormir. Mas ele, na mente, ele despe os caras, ele se toca às custas dos caras, mas ele não sabe o nome dos caras, ele não sabe o vazio dos caras, ele não sabe quem são esses caras. Aí você tira e fala assim, nossa, mas se fosse mulher, seria tão grave quanto? Tão grave quanto. Por quê? Porque se você parar para pensar, agora você vai ver um modelo para relacionamento. Trindade então é o quê? Igual? Diferente e complementar. Deus então faz o ser humano à sua imagem e semelhança. E diz o que para o ser humano? Eu falei ontem que a gente ia usar esses 3 verbos. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Vai ser o nosso assunto a respeito da terceira pergunta, que é o quê? O que fazer da vida. Mas voltando, se Deus então criou a gente segundo a sua imagem e semelhança, qual deve ser o modelo para a gente se relacionar aqui na terra? Quando o assunto é intimidade. O mesmo da Trindade. Agora você vai ver por que Deus, quando criou Adão, trouxe uma Eva. Compreende? Por que foi assim? É porque Deus é sexista? É porque Deus é preconceituoso? É porque Deus tem problema de pênis com pênis, de vagina com vagina? Não, Ele criou os pênis, Ele criou as vaginas. Então qual é a questão de Deus? Porque se o ser humano foi feito à imagem de Deus, qual é a referência? Trindade. Logo, se o ser humano foi feito à imagem de Deus é o mesmo que sombra. Então o que é para o ser humano ser na terra? Sombra. E Gênesis 1 fala que Deus criou Adão. E ali não é o macho Adão, ali Adão, humanidade. Em Gênesis 2 você vai ver que Adão vem através da versão macho e da versão fêmea. Aí vem o homem Adão, aí vem a mulher Eva. Ok? Mas Deus abençoou a humanidade, que veio primeiro, claro, nessa versão macho, e em seguida veio a versão fêmea. Mas a humanidade, Adão, foi abençoada e recebeu então agora o quê? Funções distintas. Então qual é a referência para os relacionamentos aqui na terra? A mesma da Trindade. Então a Trindade está aqui, igual, diferente e complementar. Deus olha para si e se usa como padrão para criar a humanidade, que é feita à imagem de Deus, então é como uma sombra na terra. Por isso que quando só estava Adão, Deus disse o que a respeito? Não é bom que o homem esteja só. Por que não? Porque Deus não é só, Deus é comunidade. Logo, o que Deus estabelece para Adão? Uma auxiliadora idônea, que no hebraico, meninas, qual é a palavra? Não é nefesh aqui, Ezer. E Ezer significa o quê? Auxiliadora idônea. Em outras palavras, ajudadora. É a hora que muitas meninas falam assim, ninguém merece, você é sempre uma trainee. Não, bem, só tem uma pessoa na Bíblia que recebe esse atributo, além da mulher. Quem? O próprio Deus. Quando Deus fala que Ele se levanta como ajudador do seu povo,
ele se levanta como Ezer do seu povo. Então Deus agora cria para Adão uma Ezer, ou seja, uma doce força. Uma doce força que vai estar ao lado dele. Por isso que agora Deus, quando vê Adão só, ele fala: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma Ezer, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Repare, Deus não foi para os bichos. Então não trate mulher como sendo um bicho. Mulher, você não é um bicho. Não trate a mulher como sendo uma coisa. Deus não foi para os objetos. Compreende? Deus foi para a Trindade e criou a mulher. Então eu quero que você veja a dignidade que há em torno de ser mulher. Não é superioridade e não é inferioridade. Então Deus se inspira em si mesmo e cria a humanidade a partir de Adão. Por isso que quando Adão está só, Deus traz alguém como? Olha o padrão criacional. Igual a Adão. Tanto é que tem o quê? Corpo igual, da mesma matéria. Foi de dentro de Adão que saiu a matéria-prima para fazer Eva. Para que haja o quê? Compatibilidade. Então você vai ver, é gente com gente. Por isso que não faz sentido você ter intimidade com coisa. Compreende? Então você vai ver indústrias fazendo bonecos eróticos, acessórios para substituir humanos, aplicativos para, fazendas que têm animais para. Eu quero que você entenda uma coisa: esse tipo de intimidade é para ser entre humano e humano. Esse é o padrão bíblico, porque a primeira lógica para relacionamento qual é? É para ser igual. Só que ao mesmo tempo não é só isso que define a Trindade. Também é o que? A diferença. Por isso que é Adão com Eva, porque é para ser igual em essência, mas diferente em função. Quem pegar, pegou. E o terceiro ponto? Qual é o terceiro ponto? Complementaridade. Por isso que você vai ver que um tem habilidades que são muito mais proeminentes que outros. Então você vai ver que agora a junção deles fica cada vez mais forte para lembrar quem? Deus. Tanto é que no final de toda a criação, depois da chegada de Eva, que o texto bíblico diz: quando Deus viu o quê? Tudo o que havia feito, Ele disse: muito bom. Por quê? Porque Ele se viu representado ali. Então qual é o padrão para os relacionamentos? Igualdade, diferença e complementaridade. Por quê? Porque esse é o modelo trinitário. Agora significa que se você quebrar quebrar esse padrão, você não vai ter, por exemplo, prazer? Não. Ontem eu citei uma vítima de estupro que teve orgasmo durante um estupro. O prazer estava ali, numa violência sexual, e que bagunçou a cabeça dela, e quase acaba com o casamento dela. Então eu quero que você veja o seguinte: a marca da presença de Deus não é o prazer. Tanto é que você pode ter prazer abusando de uma criança, que é o caso de muitos. Tanto é que você pode ter prazer com um animal. Tanto é que você pode ter prazer com um objeto. Tanto é que você pode ter prazer num adultério. Tanto é que você pode ter prazer tendo relação sexual fora do casamento. Tanto é que você pode ter prazer de várias formas, sozinho. Então, a medida para você saber o que é a presença, a bênção de Deus, não é o prazer, mas é a replicação do modelo trinitário. Quem pegar, pegou. Alguém pegou? Glória a Deus. Esse é o padrão.
Entende? Agora a queda afetou isso. Aí você fala, Andréia, eu não me encaixo nisso. Porque o que eu quero é um igual. Eu não queria ser assim, eu não queria sentir assim. Eu não pedi isso. Por mim Deus pode tirar. Eu entendo e eu sei que isso é legítimo do seu coração. Aí você fala, então acabou para mim? Qual é o sentido da minha vida então? Então agora a gente chega na terceira pergunta. Qual é o sentido da vida? E aí o texto que a gente vai ver é esse texto de Gênesis 1, 28, que é o que eu já comecei a citar ontem. Então nós vamos começar agora, tá? Ali foi notinha de rodapé. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aí você fala, mas André, isso foi antes da queda, quando estava indo tudo muito bem. Em Gênesis 3 veio a queda e bagunçou geral. Quando eu olho para a minha vida hoje, eu sou todo desorganizado, sou toda desordenada. O meu desejo não respeita essa direção. Então acabou o sentido da minha vida? Não. Tanto é que você está aqui ouvindo a respeito do caminho de volta. E o caminho não é a Jumap. O caminho é uma pessoa chamada Cristo. Amém? Então você nascendo de novo, recebendo um novo coração, você agora vai descobrir um novo mapa para viver. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Suponhamos que a gente tem um cadáver aqui na nossa frente. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o maior problema desse cadáver? É ele ficar com cheiro de carne podre à medida que o tempo passa? Ou ele estar morto? Qual é o maior problema dele? Diz para mim. Está morto. Então, se de fato eu quiser uma boa proposta para esse cadáver, o que eu preciso apresentar para ele? É um banho bem dado, com cloro, com melhor shampoo, passar um hidratante, sabonete, ou vida. Vida. Logo, quero que você entenda uma coisa. Você que é cristão e que está sendo desafiado a acabar esse congresso e tocar sua vida a partir daqui, tenha duas coisas em mente. Lembra dessa ilustração? O problema do cadáver qual é? Morte ou fedor? Morte. Então o que o cadáver precisa? De vida. Então não proponha mudança de comportamento para pessoas que não nasceram de novo. Pegou? Deixa eu te dar um exemplo. Mãe me procura e fala assim: Andréia, fala com minha filha. Menina cresceu na igreja, tem 15 anos, é linda, excelente filha. Cresceu na igreja, participa de todas as ações ali da igreja. Ensinei o evangelho para essa menina. Ela é excelente aluna, ela é obediente, mas eu descobri no celular dela que ela está apaixonada pela amiga. Minha filha precisa de ajuda. Fala com ela. Eu falei, bom, se sua filha quiser falar comigo, diz para ela mandar um WhatsApp e a gente marca. Filha me procurou, fui trocar ideia com a menina. Eu querendo saber, né, como que eu posso te ajudar? Posso te ajudar? Você precisa de alguma ajuda? Ela falou, eu preciso desabafar. Eu falei, então manda ver, desabafa. Lembrando que eu não vou mandar recado nem de você para sua mãe, nem de sua mãe para você. Fechou? Fechou. Fala, minha querida, como que eu posso te ajudar? Que eu imagino a sua angústia. 15 anos, cresceu numa família de crente e agora está se deparando com a paixão por uma pessoa do mesmo sexo, não deve estar sendo fácil. Qual que é o meu objetivo? Mudar o relacionamento dela? Não. Qual que é o objetivo meu? É mudar a orientação sexual dela? Também não. Eu não fui chamada para isso, eu fui chamada para fazer discípulos de Cristo. Compreende? E aí a menina começa a relatar para mim o seguinte, a história de vida dela. E aí eu descubro uma coisa. A menina de fato está apaixonada pela melhor amiga.
Segundo a mãe, o problema da filha é que ela está afim de uma menina. Eu te pergunto, se essa menina tivesse afim do filho do pastor, que cresceu na igreja junto com ela, essa mãe me procuraria? Não. Se o namoro deles desse certo, e eles casassem na igreja, com a bênção do pai, que é o pastor da igreja, essa mãe me procuraria? Não. Só tem um detalhe, conversando com a filha, que eu descobri, a filha nunca tinha nascido de novo. Então é uma menina filha de crente, com cultura evangélica, mas nunca nasceu de novo. Do ponto de vista de Deus, quem ela é? É um cadáver. Compreende? E segundo a mãe, essa filha tem um problema. Qual? Fede a morto. Então a mãe queria que eu fosse lá e desse um banho na filha, tirasse a roupa azul e colocasse a roupa rosa, para a mãe dizer o quê? Agora sim. Te pergunto, do ponto de vista de Deus, trocar a roupa da menina, tira a menina, põe um menino na vida dela, do ponto de vista de Deus, Deus foi adorado? Não, porque houve só uma mudança de comportamento, que qualquer um pode mudar fazendo força. Do ponto de vista de Deus, qual é o problema dessa menina? É que ela está afim de uma menina, ou que ela não ama Cristo? Porque nem o conhece. Então eu quero que você entenda uma coisa, tem muita gente que não ama gente do mesmo sexo e está igualmente com problema. Por quê? Porque não ama Cristo acima de outros amores. Aí você me ouve falar isso e fala assim, André, o meu problema não é nada disso, meu problema é com a pornografia e com a masturbação. Aí você fala assim, meu sonho é poder falar com ela para ela me dar uma receita de como que eu paro isso. Vou te dar uma dica. Não caia na besteira de querer agora passar a odiar a pornografia, passar a odiar a masturbação. Porque você descobriu que ela é gostosa, que ela te dá prazer, que ela te relaxa, que nem o cara que eu falei. Então não caia na besteira de querer agora comprar uma briga com a própria pornografia e com a própria masturbação. Dificilmente você vai vencer essa batalha. Por quê? Porque o seu coração aprendeu a adorar o caminho para a árvore que estava aqui representada ontem, lembra? Você descobriu que isso aqui é bom demais. Aí você fala, meu problema não é nem com a pornografia, André, é com a maconha. Põe a maconha no lugar então. Meu problema não é esse, meu problema é a cachaça. Põe a cachaça no lugar, põe a vodka no lugar. Meu problema é o jogo, põe o jogo no lugar. Meu problema é a comida, põe a comida no lugar. Qualquer coisa que te dá a sensação de Éden, que não seja o próprio Cristo, é idolatria. Compreende? Qualquer coisa que concorre com Cristo é idolatria. Aí você fala assim, então o meu objetivo na vida é odiar isso. Não vai por isso. Não vai por essa linha. Minha sugestão, pelo que eu entendo da Bíblia. Aí eu pego carona na fala do Tim Keller, que ele dizia o seguinte, ídolo você não mata. Ídolo você substitui por um amor maior. Então a minha sugestão, reconheça que a queda te afetou de tal forma que você passou a amar mais coisa criada do que o Criador. Então qual é o caminho de volta? Matar isso aqui? Não. Ainda que você ame isso, ame mais Jesus do que isso. O que eu estou querendo dizer? Se você perseguir mais a sua libertação de pecados, você corre o risco de amar mais a libertação do que o libertador. Compreende? Então o objetivo da sua vida está nesse texto que a gente leu. Ser fértil, multiplicar, encher a terra. Você fala, eu não estou entendendo nada, André. Você está dizendo que eu tenho que casar e ter filhos? Não necessariamente. Aí você fala, mas eu tenho atração pelo mesmo sexo, eu vou ter que casar com alguém do sexo oposto para ter filhos, para cumprir com o meu chamado? Esse é o sentido da minha vida? Não. A direção que Deus deu para o ser humano é o quê? Ser fértil, multiplicar-se e encher a terra. Você fala, mas do ponto de vista hoje, André, o que isso significa? Aí você vai dar um salto lá para Mateus 28.
você vai descobrir que é a mesma coisa. Mateus 28, a partir do versículo 16. Você está ligado que Mateus 28 tem um texto famosíssimo que você costuma ver nas conferências de missões, que fala sobre o quê? O que fala em Mateus 28, gente? A grande quê? Comissão ou sugestão? Então grava isso, vocês que disseram, não fui eu. Se é comissão, não é nem omissão e nem sugestão. Então aqui não é assim. A grande sugestão para os cristãos verem se engajam ou não. Então não é uma sugestão de Jesus, do tipo assim, hashtag fica a dica, galera. Não é sugestão de Jesus, é o quê? Palavras aqui dos irmãos, comissão. Então eu quero que você veja a gravidade disso. Só que eu não vou começar direto no texto que a gente convencionou ser a grande comissão. Eu vou puxar para antes, no versículo 16, que diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Só vamos dar uma situada. Jesus aqui já tinha morrido? Sim ou não? Sim, já tinha morrido, ressuscitado, e agora, o que acontece? Os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando ouviram, então Jesus morreu, ressuscitou e apareceu para os 11. Quando viram, o adoraram. Imagina, Jesus morre, ressuscita, aparece para os discípulos. Os discípulos fazem o quê? Adoram Jesus, prestam culto para Ele. Mas olha o restante do versículo. Mas alguns, o que, irmãos? Duvidaram. Então o que você descobre? Que daquele grupo de discípulos que viu Jesus, alguns o adoraram, mas teve um grupo que duvidou. Entenda, não caia na besteira agora de olhar para esse grupo que duvidou e falar, que feio. Todas as vezes que a gente vê algum relato na Bíblia a respeito de algum vacilão, não caia na besteira de achar que você está do lado de Jesus. Entenda, quem é aquele vacilão? Faz assim. Então provavelmente nós somos agora, a gente compõe qual rolezinho? Aquele rolezinho composto pelos irmãos, discípulos de Jesus que duvidaram. Compreende? Você fala, não André, eu estou segurando a onda. Amém, vamos continuar. Aí o texto diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse, olha que bonito. Então Jesus se aproxima agora do grupo de discípulos composto por gente que adorou e gente que duvidou, e Jesus fala com eles. Então não é porque você passa por fragilidade na sua fé que Jesus te descarta, amém? Então Jesus fala com você, e Ele falou assim para os discípulos: foi-me dada toda a autoridade nos céus. É isso? Foi-me dada toda a autoridade nos céus. Olha, eu mando muito nos céus. Está escrito isso, mas não só isso. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então deixa eu te falar, sabe qual é o maior nome na terra? Jesus Cristo. Ainda que a terra não reconheça. Não é porque os homens não reconhecem o senhorio, a soberania de Cristo, que Ele é menos Cristo soberano. Maior nome em toda a realidade. Toda a autoridade é de Cristo. Tudo responde ao seu comando. Então eu quero que você guarde isso para que a sua fé agora de manhã já aumente diante do nome do Senhor Jesus. Não existe nome maior, não existe força superior, não existe poder maior quando comparado ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que diante dele
toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar, dizendo que Ele é Deus. Ele já é, não é que Ele será. Não caia na besteira de achar que Jesus está de um lado e o diabo está do outro. E Jesus suando para ver se vence o diabo, que é crossfiteiro. Não! Não é assim a cena. Compreende? Então veja bem, Jesus já esmagou a cabeça da serpente. Quando você vê no livro de Jó, você vê o diabo entrando na fila, junto com os anjos, se apresentando diante de Deus. E Deus usar o diabo para purificar Jó. Então o máximo que você vai conseguir de figura é imaginar o diabo como sendo um pitbull bravo, mas numa coleira. E quem está segurando a coleira? É o Senhor Jesus. Ele dá corda e deixa o diabo ir até onde Ele permitir. Fora isso, o diabo não vai. Compreende? Então, não coloca poder no diabo que ele não tem. Agora ele está em atividade. E ele está de fato como um leão que ruge, né, procurando alguém que ele possa tragar. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, Ele reconhece o selo do Espírito em você e Ele não pode te tocar. Amém? Só que é o seguinte, Jesus se aproximou dos discípulos e disse: foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Por que Jesus falou isso? Para enfrentar a dúvida no coração dos discípulos. Então alguns de vocês pode ser que agora saiam daqui olhando para o tema que é ser peregrino, por estar vivendo um choque entre mundos, o que Deus diz e o que você tem que encarar, e agora você pode estar com dúvida, com medo do que você vai encontrar, achando o seguinte: eu não vou dar conta. Você não sabe qual é a minha realidade, você não sabe o que eu enfrento, você não sabe quais são as minhas lutas, você não sabe qual é a minha história de vida, você não sabe o que se passa dentro de mim e no meu entorno. Só eu é que sei os pensamentos que tenho a meu respeito. Então você pode estar cheio de justificativa para ficar apavorado diante do que você tem pela frente. Por causa da dúvida, Jesus falou: lembra quem te comprou? Fui eu, Jesus Cristo, o Senhor dos céus e da terra. Aí Jesus fala o seguinte: portanto, vão e façam. Lê, gente. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os ao quê? A obedecer o quê? Tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora nós vamos fazer a junção de dois textos. Então Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos. Os meninos estavam todos desorientados. Por quê? Porque o Senhor deles morreu. Aí o Senhor aparece, mas o Senhor vai vazar. E eles ficam agora ali. Compreende? Então esses caras deviam estar trêmulos por dentro, achando o seguinte: cara, eu não vou segurar a onda, não vai dar certo, acabou para nós. O império vai comer a gente, acabou. Então Jesus virou e deu um choque de realidade. Falou: ops, olha aqui. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aí os caras de certo acordaram, aprumaram. E aí Jesus agora deu a direção. Portanto, vão e façam discípulos. E não fica com medo não, porque eu quero gente de onde? De todas as nações. Agora eu vou te fazer um desafio. Eu estava ontem no hotel tomando café da manhã. Eu estou em Ijuí, né? Amém, gente? É Ijuí, né? Me situa, certo? E eu estava lendo ali um quadro. Tem um quadro ali no restaurante do hotel, com a data ali da fundação da cidade. E tem uma foto e uma frase sobre a cidade: Ijuí, a cidade de todas as nações. Você sabia disso? E ali tem todos os tipos de culturas que chegaram aqui nessa região, registradas ali.
Eu falei, mas gente, que coisa mais profética esse congresso aqui. E tinha que ser no Rio Grande do Sul mesmo. Porque dos povos, dos grupos que a gente tem no Brasil, é o grupo mais pioneiro. E eu estou falando onde? Na Batista? Pioneira. Deixa eu te dizer, vocês são indesculpáveis. Eu sou neta de gaúcho, pioneiro, que desbravou, saiu do Rio Grande do Sul, foi para o centro-oeste brasileiro, parou no norte do Brasil e ajudou a fundar a cidade em Rondônia. Então eu posso dizer que há sangue pioneiro aqui. Aí Deus bota esse congresso falando de peregrinos, vivendo entre mundos, numa cidade que acolhe gente de todas as nações. Um tema, de vários temas e de vários lugares, eu acho assim, muita coincidência, né não? É muita coincidência? Então nós temos aqui, no sul do Brasil, o povo que tem raça suficiente para desbravar o país inteiro. Formado por gente que veio com raça suficiente no sangue para desbravar esse país. Veio e daqui explode para o resto. Então eu quero dizer o seguinte, sem contar a grande comissão, vocês, com o sanguinho que vocês têm, com a tradição que vocês têm, vocês já deviam estar sangue no olho. Agora nós temos um agravante, vocês têm o Espírito Santo de Deus. E vocês têm agora o quê? Uma direção. É uma quê? É uma sugestão? É uma comissão mesmo? Que você falou ali, irmão? A comissão. Então os pioneirinhos de Jesus aqui, agora tem o quê? Uma comissão do Senhor dos Senhores que está dizendo assim para vocês. Aqui está escrito, vão, façam discípulos de todas as nações. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é que que Ele vai evangelizar, que Ele vai salvar todas as nações, mas está dizendo o seguinte, de todas as nações que existem, eu quero discípulos dali. Agora eu vou te dar um outro dado. Sabe quantas nações mapeadas hoje ainda não ouviram falar o nome Jesus Cristo? 7.000. Sabe o nome Jesus Cristo? Esse nome é poder, sabe? A representação visível do Deus visível, do Deus invisível. Existem 7.000 povos que não sabem quem é este ser. Então são nefesh que não serão supridas enquanto não ouvirem falar de Jesus Cristo. Aí tem um agravante. Segundo o grande Ronaldo Lidório, missionário no nosso país, esses 7.000 são exatamente o que ele chama de carne de pescoço. São 7.000 que estão nas regiões mais difíceis. São 7.000 com as características mais complexas. Aí você pergunta, cadê o Ronaldo Lidório hoje? Que foi um que já rodou os lugares mais difíceis e levou a Bíblia, traduziu a Bíblia para línguas que não existiam, tradução ainda das Escrituras. Está hoje tratando um câncer, carequinha por causa da quimioterapia. Resultado, esses 7.000 serão alcançados por quem então? Pelos pioneiros que ficaram. Um amém cabe. Medo, né? Então, para os discípulos que duvidaram, Jesus falou o quê? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E não é ponto final. Aí Jesus continua. Não é batizar e vazar. É batizar comunicando que o morto precisa de banho ou de vida. Tanto é que batismo significa o quê?
sepultamento, morte. Então o que você faz com o morto? Você dá banho ou você enterra? Você enterra em Cristo. Porque daí em Cristo ele ressuscita, recebe um novo coração. E agora esse que nasceu com um novo coração, pela fé, mas habita num mundo que jaz no maligno e tem uma memória de uma vida de pecado, ele vai precisar do quê? Aí continua a grande comissão: ensinando-os a guardar tudo o que eu vos ordenei. Aí Jesus fala: galera, se vocês estiverem comigo, eu estou prometendo uma coisa aqui. Eu vou estar com vocês no rolê até o fim. Esse é o sentido da sua vida. Você fala, o que isso tem a ver com Gênesis 1? Quando você falou para a gente ser fértil, multiplicar, encher a terra. É a mesma coisa. O que Deus está querendo, irmãos? Uma casa cheia com o menino correndo para lá e para cá. Só que só entra quem for o quê? Igual, semelhante, igual, diferente e complementar. Então tem que ter o mesmo sangue, que é o sangue do Cordeiro. Porque de Deus não se zomba, e não tem como luz e trevas se misturarem. Então o que precisa acontecer agora? Os filhos de Deus, que somos nós, irmos atrás daqueles que Deus quer adotá-los também como filhos. O que precisa é você e eu sermos movidos por amor o suficiente para olharmos para o planeta Terra e reconhecermos o seguinte: tem irmãos meus que estão perdidos e eu preciso ir atrás. Sabe aquilo que o irmão mais velho do filho pródigo não fez? Jesus fez. E se você é cristão, você é um pequeno Cristo. Então agora a gente tem que fazer o quê? Tudo que o próprio Cristo fez. Se Cristo, que é Cristo, se fez homem para vir atrás de mim e você, o que Ele quer que eu faça? O mesmo. De eu ir aqui, atrás dos meus irmãos, que ainda que não sabem que são filhos de Deus, e anunciá-los a mensagem da reconciliação, que é a boa notícia do Evangelho de Jesus. Aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com Gênesis 1? Se você está achando que o chamado da sua vida é casar, fazer sexo e ter filho, isso pode fazer parte. Mas casando, fazendo sexo, tendo filho ou não, todos nós fomos chamados para ser o quê? Pais e mães. Como? Anunciando o Evangelho de Jesus e discipulando nações. Então veja bem, você está falando, você deve estar pensando assim, você está me dizendo então, que pode ser que eu não case? Ué, mas qual o sentido da minha vida? Não é família? Não. O sentido da sua vida, pelo que está escrito, é fazer discípulos de Cristo. Nesse meio tempo pode ser que você constitua a família? Pode. Nesse meio tempo pode ser que você case? Pode. Se fizer, faça segundo o modelo trinitário. De qualquer forma, eu quero que você entenda o seguinte: você hoje, do jeito que você está, compreende? Você já foi comissionado por Deus para fazer discípulos de Cristo. Aí você vai avaliar se a sua vida fez sentido ou não. Você fala, mas André, como é que eu vou fazer discípulo de Cristo? Tarefa número 1, sendo discípulo de Cristo. Porque você não dá o que você não tem. Então antes de você querer fazer, seja discípulo de Cristo. Tanto é que Jesus falou isso para quem? Para os seus discípulos. Então a tarefa sua da vida é ser discípulo de Cristo. E uma vez sendo discípulo de Cristo, o que vai acontecer com você? Você vai fazer discípulos, não tem jeito. Você sabe por quê? Porque uma lâmpada acesa, você não esconde debaixo de uma mesa, ela brilha.
Então você não vai precisar de título de pastor, de título de missionária, para fazer discípulo de Cristo. Basta você ser discípulo, que você fará discípulo. Nesse meio tempo, pode ser que você sim constitua família, tenha filhos, faça muito sexo, que assim seja, irmãos, para a glória de Deus. Mas não é esse o objetivo final. Faz sentido? Como é que vocês recebem isso no coração? Primeiro, recebem no coração? Se sim, quem é você? Quem é você? Fome, sede por Deus. Pergunta é, foi preenchido por Deus? Se não, pode ser preenchido agora. E a gente te ajuda. Número 2. Como é que você deve se relacionar? Para a glória de Deus, seguindo qual modelo? A Trindade. Terceiro, qual é o sentido da sua vida? Quem consegue resumir? Fazer discípulos de Cristo, certo? Aí você fala, mas não é passar num concurso? Que Deus use o seu concurso para você fazer discípulos de Cristo. Que Deus use a sua vocação para você apontar para aquilo que vai gerar discípulos de Cristo. Seja o melhor profissional na sua área, seja o melhor amigo, seja o melhor filho, seja o melhor cidadão, seja o melhor que você puder, para as pessoas olharem o máximo de Cristo em você e quererem esse Deus. Compreende? Seja o melhor engenheiro, seja a melhor médica, seja o melhor político, seja a melhor dona de casa, seja o melhor aposentado, seja o que for, para a glória de Deus, para que as pessoas se aproximem e queiram saber que Deus é esse, e você faça discípulos de Cristo. Aí você vê o seguinte, a sua vida então só começa o dia que você tiver alguém? Não, porque se você é cristão, você já tem o melhor dos alguéns. E você pode agora começar já a ser usado por Deus, para a glória de Deus. Amém? O que eu queria propor aqui agora, é que a gente orasse, irmãos. Que a gente orasse por quê? Porque eu não sei como que você chegou, só você e Deus é que sabem. A minha oração aqui agora, eu vou fazer uma oração, aliás uma pergunta aqui muito específica. Eu queria que você deixasse as pessoas que estão ao seu redor muito à vontade, para poderem sinalizar isso aqui. Vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta aqui, posso? Quem chegou aqui achando que era cristão e descobriu que não era coisa nenhuma, mas de fato quer ter paz com Deus e reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador, precisa de ajuda para isso? Sinaliza aí, porque eu quero orar com você. Tem alguém nessa condição que chegou aqui sem ter certeza de salvação? Tem alguém aqui que chegou aqui sem certeza de que tem o Espírito Santo? Chegou aqui alguém sem a certeza de que é vivo e não morto? Chegou alguém aqui com medo de morrer, achando que vai para o inferno, porque não tem certeza de que é filho de Deus? Eu quero te dar a oportunidade de você pagar esse mico de levantar a mão, como um dia eu fiz, fechou, então levanta aí que nós vamos orar com você. E você fazer o quê? Essa entrega da sua vida para Cristo.